Olá, eu sou a Amanda e hoje vou fazer a socialização do estágio obrigatório 2 nos anos iniciais. Como área de concentração escolhida são as metodologias de ensino e como tema as práticas de ensino e aprendizagem. Este tema foi proferido devido às possíveis causas dos números de estudantes com baixo rendimento escolar ter aumentado, inicialmente pela influência da pandemia do Covid-19, que teve e ainda está surgindo prejuízos na aprendizagem de muitos estudantes, né? Tanto no desenvolvimento acadêmico, psicossocial da criança e do adolescente, bem como o excesso de telas em idade escolar, que prejudica também o desenvolvimento integral das crianças. Este trabalho tem como objetivo compreender quais as possíveis causas que ocasionam as dificuldades de aprendizagem, analisar as sequelas deixadas após a pandemia, que ainda são bastante presentes, a importância das metodologias do ensino no fazer pedagógico e como uma boa ação metodológica pode influenciar positivamente no desenvolvimento da aprendizagem destes estudantes que possuem dificuldades para construir seu caminho e seus saberes. Teórica, então, como dito anteriormente, a área de concentração são as metodologias de ensino, e como tema norteador as práticas de ensino e aprendizagem, é importante lembrar que as metodologias de ensino são as práticas, né? Aquilo que o professor utiliza em sala de aula para ajudar na formação e desenvolvimento integral de seus estudantes, possuindo dificuldades ou não. Sobre essa temática, os pensadores Gomes e Terra tratam do assunto com muita propriedade, a fim de guiar o professor para entender, né, o que é a metodologia, o seu conceito e como realizar essas aplicações em sala de aula no cotidiano. Também pode-se afirmar, né, segundo esses dois pensadores, que as causas de mau rendimento escolar podem ser diversas, como problemas familiares, superproteção dos pais, rivalidade entre irmãos, o luto, né, o lidar com morte de familiares, divórcio entre os pais, diversas situações, né. E dizem também, os mesmos pensadores, que a gente deve estar bastante atento em relação às crianças, comportamentos, as coisas que acontecem na vida delas, porque tudo influencia no desenvolvimento escolar delas, afetando em diversos âmbitos da vida e, como eu falei também, incluindo a aprendizagem, né, que pode ter a criança pode ter um ótimo rendimento, mas por alguma situação que ocorreu ali nesse período da vida pode vir a ter um baixo rendimento bastante preocupante. Os mesmos pensadores ainda apontam a responsabilidade do ensinar e aprender, que é uma responsabilidade compartilhada, né? Então a gente cita novamente que a educação, o desenvolvimento escolar não é responsabilidade somente da escola, assim como do Estado e da família, né, que tem que acompanhar. São os três pilares que vão possibilitar que essa criança se bem desenvolva. Então, ele aparece bastante em matemática, língua portuguesa, ciências humanas, principalmente ali em filosofia, história e geografia, tratando das leis sobre proteção animal, como os animais são sagrados em alguns países. Metodologia. O estágio, então, foi realizado no Colégio Marista Maria Imaculada, que pertence à rede de ensino dos colégios maristas, né, uma rede de ensino de colégios privados, em sua grande maioria. As atividades e planos de ensino elaborados foram baseados no primeiro projeto da turma, que trabalha com 2 projetos por semestre, e o primeiro deles tem como tema os animais,
sendo de forma interdisciplinar. Esse tema abrange língua portuguesa, ciências da natureza, matemática. Ali nas ciências humanas, geografia, história e filosofia, se tratando do habitat onde o animal vive, as condições de vida do animal, as leis que protegem e regem a vida desses animais. Durante a observação realizada no colégio, observou-se, que é uma estrutura bastante grande e rica em infraestrutura que possibilita o desenvolvimento de diversas práticas, tanto dentro da sala de aula quanto em outros espaços externos. Possui um vasto quadro de funcionários com primeira licenciatura, alguns cursando a pós-graduação e outros concluindo doutorados. Então, é uma equipe que é bastante rica em estudo, em desenvolvimento próprio, para poder estar em sala de aula desenvolvendo o melhor em seus estudantes. Possui, então, também os princípios maristas, por vir de uma rede de ensino de colégios católico, voltado para o catolicismo. Possui os princípios e toda a equipe, incentiva os estudantes a vivenciá-los no cotidiano, assim como todos também são convidados a vivenciar, exercendo a sua função dentro do colégio, possibilitando o desenvolvimento no processo de aprendizagem bastante significativo e diversificado. Aposta no protagonismo de cada um dos estudantes, então, ao deixar a criança ser protagonista e autônomo em suas atividades e no seu desenvolvimento escolar. Procura sempre criar uma aliança com as famílias, então, nessa questão das metodologias de ensino, principalmente das dificuldades, crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem, essa aliança com as famílias é bastante importante neste processo, para que a criança venha a evoluir, seu desenvolvimento. E durante as observações em sala de aula, a metodologia de ensino que é utilizada, principalmente nas turmas de primeiro ano, é trabalhar por níveis de escrita. Por quê? O primeiro ano, ele é um período de readaptação, transição, é o sair da educação infantil para o ensino fundamental. Então, para que as crianças não tenham esse choque tão grande de duas realidades diferentes, o primeiro ano vem fazer essa transição. Então, ele é mais lúdico, voltado para a ludicidade, mas também tem os seus momentos de sentar, realizar atividades, e nesses momentos, de desenvolvimento e conhecimento, as professoras, então, optam por trabalhar por níveis de escrita. O que seria isso? Seria separar as crianças por grupos, de acordo com o seu nível de escrita. Então, pré-silábico é um grupo, silábico outro grupo, silábico alfabético outro grupo, alfabético e ortográfico em outro grupo. Nem sempre todas as aulas são assim, mas para que haja, esse momento de sondagem, de testagem da criança, é bastante utilizada, para que elas possam se desenvolver entre elas mesmas também. Por outro lado, às vezes também acontece trabalhar em grupos com os níveis de escrita mesclado. Então, às vezes, é um pré-silábico, 2 silábicos e um ortográfico ou alfabético, para também despertar nas crianças a vontade de aprender mais. Os planos de aula foram elaborados de acordo com o que os livros didáticos abordam, bem como o projeto do primeiro semestre, os animais, como já citado anteriormente. Optou-se, então, durante a regência, por atividades lúdicas, leves, diversificadas, para que os estudantes tivessem a oportunidade de aprender com diversos tipos de abordagem, não somente o tradicional de estar sentado e visualizando o professor na frente da classe, Vivência do estágio. Como dito anteriormente, o estágio ocorreu no Colégio Marista Maria Imaculada. Foi planejado para crianças entre 6 e 7 anos, que é a faixa etária da turma em que foi aplicado este estágio,
que é de primeiro ano. Este estágio ele pode ser adaptado, né? Essas atividades e demandas podem ser adaptadas para a educação infantil, anos iniciais, finais e ensino médio, claro que adaptando, né, conforme a faixa etária e o que é esperado ali de cada etapa de ensino. O planejamento foi construído juntamente com as professoras regentes das 2 outras turmas de primeiro ano, sendo que o colégio tem 3, uma vez que a intervenção do estágio ocorreu em apenas uma dessas turmas, uma delas. Tendo em vista enfatizar o projeto dos animais, como citado anteriormente, nos componentes de história, geografia, filosofia, ensino religioso, língua portuguesa e matemática. Posso dizer também que teve uma contribuição bastante significativa no meu fazer docente, uma vez que a estudante, né, foi protagonista durante esse processo e pôde aperfeiçoar a escutativa e olhar atento para cada uma das crianças, né, observando sua evolução. Obviamente que esse período de estágio, por uma semana, ele é bastante curto para avaliar algo. Vivência do estágio. Como dito anteriormente, né, o estágio ocorreu no Colégio Marista Maria Imaculada. Ele foi planejado para uma turma de primeiro ano, incluindo crianças entre 6 e 7 anos de idade, atendidas pelo ensino fundamental, mas pode ter aplicação realizada também na educação infantil, anos finais do ensino médio, realizando as intervenções e adequando, né, a prática para esses níveis de ensino e faixa etária. O planejamento foi construído juntamente com as outras professoras regentes das turmas de primeiro ano. O colégio conta então com 3 turmas de primeiro ano e a intervenção foi realizada em apenas uma delas, tendo em vista enfatizar o projeto Animais, já citado anteriormente, nos componentes de história, geografia, filosofia, ensino religioso, língua portuguesa e matemática. Acredito que tenha sido de grande aproveitamento meu, né? E bastante significativo, uma vez que eu pude me sentir protagonista, acolhida durante esse processo. Eu pude aperfeiçoar a escutativa e olhar atento com cada uma das crianças através desta prática. Essas foram as referências utilizadas para esta pesquisa. E como frase final, né, deixo um pensamento, então, de Gomes e Teran, que diz: as crianças respondem emocionalmente diante de diferentes situações, como divórcios, problemas familiares, superproteção, rivalidade entre irmãos, morte de pessoas próximas, situações novas, etc. Devemos estar muito atentos às relações das crianças, buscando a forma de ajudá-las e a manejar e a elaborar estas situações, já que podem ser afetados diferentes âmbitos da vida, incluindo a aprendizagem. O que notou-se, então, é que as crianças são diversas, cada um tem a sua rotina, né, a sua família, o seu modo de viver, e que várias dessas situações ocorrem, e se a gente não presta atenção, não está atento ali, pode desencadear uma dificuldade de aprendizagem. Muitas das vezes podemos não saber de onde ela vem. Essa foi a socialização do meu estágio nos anos iniciais. Muito obrigada.